Antes de qualquer cálculo, antes de qualquer hipótese técnica, há uma pergunta mais profunda em Baalbek: quanto custou? Não o custo em pedras, mas em pessoas. Não o preço em medidas, mas em vidas, suor e sacrifícios. Olhamos para os blocos gigantescos, cada um pesando centenas ou até milhares de toneladas, e ficamos fascinados com o feito. Mas raramente pensamos no que foi necessário para que eles repousassem ali. Quantos braços foram gastos? Quantos corpos tombaram? Quantas histórias pessoais foram engolidas pelo silêncio da obra? O impossível tem sempre um preço. E Baalbek é talvez o exemplo mais brutal dessa equação. Pense nos trabalhadores que, há milhares de anos, encararam pedras maiores do que casas, mais pesadas do que aviões modernos. Sem guindastes, sem motores, sem ligas de aço. Apenas cordas, rolos de madeira, rampas de terra e a força de corpos humanos. Quantos foram esmagados sob o peso que tentavam mover? Quantos morreram de exaustão, insolação, doenças? Cada bloco pode ter custado não apenas suor, mas sangue. E então surge o lado político. Porque nada dessa escala acontece sem poder. Não foram indivíduos isolados que moveram montanhas, foi um sistema inteiro, comandado por líderes, sustentado por hierarquias, forçado por ordens que não podiam ser questionadas. Baalbek não é apenas engenharia. É demonstração de autoridade. É pedra transformada em símbolo de domínio. A prova de que um governante ou um império tinha poder suficiente para mobilizar recursos infinitos, sem se importar com o preço humano. Esse padrão se repete. No Egito, pirâmides erguidas sob sol inclemente exigiram a vida de milhares. Na China, a Grande Muralha consumiu gerações inteiras, com soldados e camponeses transformados em peças descartáveis. Em Baalbek, talvez tenha sido semelhante, homens e mulheres reduzidos a instrumentos de uma visão impossível. Se hoje celebramos o Colosso, é porque esquecemos os que tombaram sob ele. Mas o preço não é apenas humano. É também espiritual. O esforço colossal tinha objetivo: erguer um templo, um altar, um marco que ligasse o mundo dos homens ao dos deuses. Em muitas culturas, quanto mais difícil a obra, mais valiosa a oferenda. O impossível era visto como linguagem da devoção. Se fosse fácil, não seria digno. Se custasse pouco, não teria valor. Talvez Baalbek seja também isso, uma oração gravada em granito, paga com vidas humanas. E então chegamos a um paradoxo doloroso. Essas pedras, que hoje contemplamos com assombro, talvez sejam também túmulos invisíveis. Monumentos erguidos sobre ossos, sobre cansaço, sobre existências apagadas. Cada bloco é uma vitória da engenhosidade, mas também um lembrete da desigualdade. Poucos sonham, muitos pagam. É a marca secreta do impossível. Olhe para nossas cidades modernas. Arranha-céus de vidro, estádios monumentais, pontes suspensas sobre abismos. Celebramos suas linhas, suas alturas, seus recordes. Mas quantos trabalhadores anônimos arriscaram ou perderam a vida em andaimes, em minas de aço, em explosões de concreto? A pergunta ecoa: mudou alguma coisa? Ou apenas trocamos blocos de pedra por estruturas de aço, sem jamais abandonar o mesmo ciclo de ambição e sacrifício? Baalbek, nesse sentido, é mais do que ruína arqueológica. É metáfora da nossa própria lógica de grandeza. A prova de que, sempre que a humanidade decide desafiar o impossível, alguém paga o preço. E o preço raramente é distribuído de forma justa. Quando o sol se põe sobre o Líbano e as sombras alongadas cobrem as ruínas, é impossível não pensar no silêncio. Não apenas o silêncio da história que não explica como, mas o silêncio dos que não puderam contar o que viveram. Os trabalhadores não escreveram crônicas. Não gravaram seus nomes nas pedras. Eles desapareceram, enquanto os blocos permaneceram.
Esse é o contraste brutal. O que é feito para durar apaga o que era feito para viver. Mas talvez seja esse o recado de Baalbek. Não basta contemplar o impossível como façanha técnica. É preciso encará-lo também como testemunho do preço pago. Porque, por trás de cada colosso, há um exército invisível. E por trás de cada pedra imóvel, há movimentos humanos que jamais serão lembrados. O impossível, afinal, não nasce do nada. Ele é forjado em suor, em sacrifício, em escolhas políticas. E ao olhar para Baalbek, não deveríamos perguntar apenas como conseguiram, mas também quem pagou. Essa é a provocação inicial. Porque o verdadeiro mistério não está apenas no peso das pedras, mas no peso das vidas gastas para erguê-las. E esse é o fio que guiará a nossa jornada, o preço oculto do impossível. A impossibilidade em Baalbek não é apenas uma questão de engenharia. É também uma questão de limites humanos. Quando olhamos para aqueles blocos de 800, 900 ou até 1000 toneladas, a mente recua. Mesmo com nossos guindastes modernos, cabos de aço e softwares de cálculo estrutural, mover uma pedra dessas ainda seria um desafio colossal. E, no entanto, elas estão lá. Erguidas, alinhadas, encaixadas com uma precisão que nos desconcerta. Mas o que mais assusta não é a técnica em si. É imaginar o custo de tentar. Se hoje hesitamos diante de tal tarefa, como foi possível em uma época sem máquinas, sem motores, sem tecnologia industrial? A resposta só pode estar no preço humano. Milhares de trabalhadores forçados, horas infinitas de esforço, corpos quebrados na tentativa de mover o inamovível. A impossibilidade não está apenas no peso da pedra. Está no peso da vida. Quantos tiveram que ser sacrificados para que o impossível se tornasse realidade? A cada corda que arrebentava, a cada bloco que rolava em falso, a cada deslizamento de terra em uma rampa improvisada, quantos foram esmagados, esquecidos, substituídos? O impossível, em Baalbek, não foi apenas vencer a gravidade. Foi vencer a resistência humana ao cansaço, ao medo, à morte. E, nesse processo, o impossível se torna também político. Porque mover tais colossos exige mais do que braços, exige autoridade. Exige um poder capaz de comandar multidões, de transformar pessoas em ferramentas, de impor disciplina sobre milhares em nome de uma obra que só faria sentido para poucos. Esse poder não se conquista com gentilezas. Ele nasce da força, da coerção, da promessa de recompensas ou da ameaça de punições. O impossível de Baalbek foi, em parte, a impossibilidade de recusar ordens. Mas há outro nível de impossibilidade, o do registro. Roma celebrava cada feito de seus engenheiros. E, no entanto, sobre Baalbek, o silêncio é absoluto. Nenhuma inscrição detalha como, quem, quando. É como se a façanha fosse grande demais para ser explicada ou, pior, dolorosa demais para ser lembrada. O silêncio, nesse caso, pode ser também uma forma de esconder o preço. Se vidas foram desperdiçadas em escala inimaginável, talvez registrar fosse admitir o custo. E o custo não interessava a quem governava. A impossibilidade, então, não é apenas erguer pedras. É também encarar a sombra do sacrifício que elas carregam. É aceitar que cada colosso humano tem um rastro invisível de corpos e histórias apagadas. E que talvez seja por isso que o silêncio seja tão profundo. Hoje, olhamos para essas ruínas com admiração. Mas será que, se víssemos a construção acontecendo diante de nossos olhos, sentiríamos o mesmo fascínio? Ou sentiríamos horror diante do sofrimento necessário? Essa é a contradição do impossível. Ele nos deslumbra quando completo, mas nos assusta quando pensamos em seu processo. É como ver um diamante e esquecer a pressão que o gerou. É contemplar a montanha e esquecer os escombros. E talvez seja esse o verdadeiro enigma de Baalbek,
não o mistério de como foi feito, mas o abismo entre o que celebramos e o que custou. Porque o impossível sempre carrega consigo um preço oculto. E, diante daquelas pedras colossais, não podemos mais ignorar essa sombra. É nesse ponto que o mistério se aprofunda. Pois, quando a história não conta o preço, resta o silêncio. E no silêncio, começam a nascer as vozes do imaginário. O silêncio em Baalbek pesa tanto quanto as pedras. Não é apenas a ausência de respostas técnicas sobre como mover blocos de 1000 toneladas. É a ausência de vozes. A ausência de nomes. A ausência de qualquer registro que nos conte quem pagou o preço do impossível. Roma, famosa por registrar tudo, batalhas, estradas, aquedutos, teatros, não deixou relatos detalhados sobre Baalbek. Nenhuma inscrição celebra engenheiros. Nenhum documento nomeia arquitetos. Nenhuma crônica descreve os métodos. É como se o feito tivesse sido apagado da memória oficial, como se tivesse sido grande demais ou doloroso demais para ser contado. Esse silêncio, por si só, é um enigma. Por que o império que glorificava até a construção de um arco triunfal escolheu calar diante de pedras que superam qualquer outra obra conhecida? O que explica essa omissão? Foi esquecimento? Ou foi escolha deliberada? Talvez registrar fosse revelar o custo. Talvez escrever em mármore que milhares morreram esmagados sob blocos, ou que centenas de escravos pereceram em rampas de terra, fosse macular a glória da obra. É mais fácil mostrar o colosso pronto do que admitir o sangue que o cimentou. O silêncio, nesse caso, é também estratégia. Mas não é apenas Roma que se cala. Ao longo dos séculos, fenícios, bizantinos, árabes, todos passaram por Baalbek, todos deixaram marcas, mas nenhum contou como as pedras chegaram ali. Cada civilização adaptou o espaço, rebatizou templos, dedicou altares a deuses diferentes. Mas o núcleo do enigma permaneceu intocado, sem voz. Esse vazio documental abre espaço para o imaginário. Onde faltam registros, surgem lendas. Gigantes que moveram os blocos. Deuses que desceram dos céus para erguer templos em sua própria honra. Civilizações perdidas que dominavam técnicas hoje inimagináveis. O silêncio se converte em terreno fértil para interpretações que escapam da história e mergulham no mito. Mas há ainda um silêncio mais profundo, o das vidas comuns. Nenhum trabalhador deixou seu nome gravado em pedra. Nenhum relato de família sobreviveu. Esses homens e mulheres desapareceram no esquecimento, como se sua única função fosse sustentar o impossível e depois desaparecer. Esse silêncio é a parte mais brutal do enigma. Não apenas não sabemos como as pedras foram movidas, mas não sabemos quem foram os que as moveram. E então, diante dessa ausência, surge uma reflexão dolorosa. Será que o silêncio foi também uma forma de controle? Um mecanismo para transformar corpos em anônimos, para que a história fosse escrita apenas pelos vencedores, pelos que mandavam erguer, não pelos que carregavam? Se assim for, Baalbek não é apenas um mistério arqueológico. É também um monumento ao apagamento humano. Quando contemplamos aquelas ruínas, sentimos assombro. Mas talvez devêssemos sentir também luto. Porque o silêncio não é neutro. Ele esconde, distorce, seleciona. E, ao esconder o preço, transforma o impossível em espetáculo, em vez de testemunho. E é nesse terreno fértil do silêncio que florescem as interpretações alternativas. Se não temos registros concretos, o vazio convida deuses, gigantes e civilizações esquecidas a preencherem o espaço. E assim, a falta de palavras se transforma em mito. Quando a história se cala, a imaginação fala. E em Baalbek, esse eco assumiu muitas vozes. Gigantes, deuses, civilizações perdidas, visitantes das estrelas, cada ausência de registro abriu espaço para narrativas que tentam preencher o vazio. Alguns acreditaram que foram os gigantes, seres de força descomunal,
os únicos capazes de mover blocos maiores do que casas. Na tradição de muitos povos, gigantes simbolizam a fusão do humano com o impossível, o elo entre carne e mito. Seriam eles metáforas para trabalhadores anônimos? Ou símbolos de uma força que os homens comuns jamais poderiam reivindicar? Outros olharam para os deuses. Se as pedras desafiam a gravidade e a lógica, então só poderiam ter sido erguidas por mãos divinas. Para alguns, Baalbek seria um altar construído pelos próprios deuses, ou para eles, com a ajuda de poderes sobrenaturais. As pedras seriam testemunho não da engenhosidade humana, mas da presença do sagrado. Já em tempos mais recentes, surgiram as teorias das civilizações esquecidas. Atlântida, Lemúria, ou povos cujos nomes jamais chegaram até nós. A hipótese é simples: para mover o impossível, seria preciso conhecer técnicas que desapareceram da memória. Talvez engenharia perdida, talvez ciência apagada. E Baalbek seria a cicatriz visível de um conhecimento que não conseguimos mais compreender. E então vieram os olhares para o céu. Para alguns, Baalbek seria mais do que templo, seria a plataforma. Um ponto de contato entre mundos, onde visitantes vindos das estrelas teriam pousado. As pedras seriam não apenas blocos, mas marcos de aterrissagem, monumentos erguidos com tecnologia extraterrestre. É uma teoria que fascina, não tanto pelas provas, mas pelo arrepio de imaginar que não estamos sozinhos na história. Mas nem todas as interpretações se voltam ao extraordinário. Para muitos, Baalbek é antes de tudo símbolo espiritual. Um esforço monumental para demonstrar devoção. Quanto mais difícil a obra, mais valiosa a oferenda. Nesse sentido, as pedras seriam uma oração coletiva, um sacrifício gravado em granito. O impossível como linguagem da fé. O que une todas essas interpretações é o mesmo impulso. Não suportamos o silêncio. Quando faltam respostas, inventamos possibilidades. Quando faltam registros, criamos histórias. Quando o humano parece insuficiente, buscamos o além, seja no mito, no divino, no perdido ou no cósmico. Mas aqui surge uma provocação. Será que precisamos do sobrenatural para explicar o extraordinário? Ou será que o extraordinário já está dentro da própria engenhosidade humana, mesmo que não compreendamos totalmente? Talvez as lendas sejam menos sobre o passado e mais sobre nós, sobre a nossa necessidade de preencher vazios, de encontrar narrativas onde só existe silêncio. E é nessa fronteira, entre mito e ciência, que a jornada segue. Porque enquanto alguns enxergam gigantes ou deuses, outros impunham cálculos e hipóteses. Enquanto uns apontam para o céu, outros olham para o solo, medindo, escavando, tentando devolver o impossível ao campo do possível. Mas será que a ciência conseguiu? Ou será que, quanto mais investiga, mais o mistério se aprofunda? É para esse território que avançamos agora, a investigação científica moderna diante de Baalbek. Se os mitos preencheram o silêncio, a ciência tentou iluminá-lo. Arqueólogos, engenheiros, pesquisadores, todos olharam para Baalbek com a mesma pergunta: como? Não satisfeitos com gigantes ou deuses, buscaram hipóteses que devolvessem o mistério ao terreno do possível. No início do século XX, expedições alemãs mapearam as ruínas com rigor. Mediram blocos, descreveram cortes, catalogaram pedreiras. E o que encontraram só ampliou a perplexidade. Na pedreira próxima, repousa um bloco com mais de 1.000 toneladas, inacabado, abandonado como se até mesmo os construtores tivessem desistido. É como se o próprio impossível tivesse mostrado seus dentes. Décadas depois, escavações libanesas e europeias descobriram ainda mais colossos. Um deles ultrapassava 1.600 toneladas. Se mover um bloco de 800 toneladas já parece insano, como conceber o transporte de algo 2 vezes maior? Essas descobertas não resolveram o enigma. Elas o ampliaram. Engenheiros modernos sugerem hipóteses.
Talvez rampas gigantescas de terra tenham permitido arrastar os blocos com cordas e troncos de madeira. Talvez centenas, milhares de trabalhadores, coordenados em uníssono, tenham transformado suor em movimento. Outros falam de alavancas colossais, sistemas de contrapeso, engenhos mecânicos rudimentares. Em teoria, tudo isso é possível. Mas no papel, os cálculos raramente fecham. Atrito, peso, inclinação, logística, cada detalhe adiciona dificuldade em vez de alívio. Simulações digitais recentes tentaram recriar os métodos. Modelos em computador sugerem que seria necessário um exército de homens para mover apenas um bloco. Cordas arrebentariam. Rolos esmagariam. E ainda restaria o problema do encaixe perfeito. Cada pedra repousa sobre outra com precisão milimétrica, como se o granito tivesse sido moldado sob medida. Mesmo hoje, com guindastes de última geração, alinhar blocos desse tamanho exigiria semanas de planejamento e execução. Como então foi possível em uma era sem ferro fundido, sem motores, sem aço? O mais curioso é que, quanto mais a ciência investiga, mais surgem perguntas. As análises a laser revelam marcas de corte, mas não indicam ferramentas claras. O desgaste das pedras mostra planejamento, mas não revela métodos definitivos. É como se Baalbek resistisse à luz da razão, oferecendo fragmentos de resposta apenas para multiplicar as dúvidas. E aqui a reflexão se aprofunda. Talvez o enigma não esteja apenas na ausência de explicação, mas no fato de que mesmo a ciência moderna sente o peso do impossível. Se engenheiros de hoje hesitam diante dos cálculos, talvez estejamos diante de algo que transcende apenas números. Não necessariamente sobrenatural, mas simbólico, o testemunho de que a humanidade sempre ousou mirar além da sua própria escala. E isso nos leva a uma provocação incômoda. Será que queremos realmente resolver o mistério? Se amanhã um estudo definitivo provasse que Baalbek foi construído apenas com rampas e cordas, o fascínio sobreviveria? Ou é justamente o não saber que mantém viva a aura do lugar? A ciência ilumina, mas não dissipa. E talvez esse seja o destino de Baalbek, permanecer entre o claro e o escuro, entre a prova e a dúvida. Porque cada nova escavação, cada novo cálculo, em vez de encerrar a questão, abre novas portas. O mistério não se desfaz. Ele se reinventa. E é nesse ponto que a jornada precisa olhar para trás, para além das pedras e cálculos. Porque Baalbek não existe no vazio. Ele atravessou eras, impérios, religiões. E cada civilização que passou por ali deixou sua marca, reinterpretando o enigma. É hora de seguir essa linha do tempo. O tempo não passa em Baalbek, ele se acumula. Cada pedra ali é também um palimpsesto, um livro escrito e reescrito por civilizações diferentes, sem jamais apagar o enigma original. Muito antes de Roma, vestígios neolíticos sugerem que povos já ocupavam a região. Talvez caçadores, talvez agricultores, mas já havia ali um olhar sagrado para o platô. Como se, desde o início, aquela elevação fosse percebida como portal, como lugar onde o céu tocava a terra. Séculos depois, os fenícios chegaram. A eles, Baalbek não era apenas pedra, era altar. Chamavam o lugar de morada de Baal, o deus da tempestade e do trovão. Ali ergueram rituais, acreditando que a grandiosidade do espaço refletia a grandiosidade do divino. Os blocos não eram apenas paredes, mas símbolos de poder espiritual. Então vieram os romanos. E com eles, a engenharia monumental. Eles rebatizaram o local como Heliópolis, a cidade do Sol, e ergueram templos colossais a Júpiter, Baco e Vênus. As colunas que restam até hoje, algumas entre as maiores do mundo antigo, testemunham essa fase. Mas, curiosamente, os romanos nunca reivindicaram a autoria dos blocos megalíticos. É como se já os tivessem encontrado ali, como herança de um passado misterioso. Eles construíram em cima, adornaram,
mas não explicaram. O silêncio continuou. Com a expansão do cristianismo, Baalbek se transformou. Os templos pagãos foram adaptados, convertidos em igrejas, fortalezas, muralhas. Símbolos antigos foram apagados, cruzes foram erguidas. Mas, mesmo nesse processo de ressignificação, o enigma das pedras não foi respondido. Continuou à margem, como uma pergunta indesejada. Mais tarde, veio o Islã. Baalbek foi novamente reinterpretado, seus espaços ocupados por mesquitas, cidadelas, muralhas árabes. E ainda assim, os blocos permaneceram. Nem o martelo cristão, nem o crescente muçulmano conseguiram calar a voz muda das pedras. Século após século, cada civilização que passou por Baalbek deixou marcas políticas, religiosas, arquitetônicas. Mas nenhuma apagou o enigma original. Ao contrário, cada camada adicionou ainda mais mistério. Os fenícios viram deuses. Os romanos viram poder. Os cristãos viram fortaleza. Os árabes viram cidadela. E nós, hoje, vemos pergunta. Essa linha do tempo revela algo essencial. Baalbek não pertence a um único povo, nem a uma única fé. Ele é múltiplo, ele é contínuo. É como se fosse um espelho onde cada civilização enxerga a si mesma. E, ao mesmo tempo, é um abismo que nenhuma conseguiu atravessar. Mas há algo que une todas essas eras. Nenhuma explicou o método. Nenhuma registrou o como. Todas usaram, adaptaram, ressignificaram. Nenhuma decifrou. E assim, Baalbek atravessou os séculos como um enigma persistente, uma ferida no tempo que resiste a curativos históricos. E, no coração desse enigma, pulsa a pergunta que nunca se cala, afinal, como? É hora de mergulhar no núcleo da questão. No enigma do método. Chegamos ao coração do mistério. Não basta perguntar quem construiu ou quando. A questão que ecoa em Baalbek é como. Como mover blocos de 800, 1000 ou até 1.600 toneladas? Como alinhar cada pedra com precisão quase milimétrica, sem motores, sem guindastes, sem ligas de aço? Esse é o enigma do método. As hipóteses abundam. Alguns sugerem rampas colossais de terra, onde centenas ou milhares de homens arrastariam os blocos com cordas. Outros falam de rolos de madeira, substituídos à medida que a pedra avançava. Há ainda teorias de alavancas gigantescas e contrapesos, rudimentares mas eficazes. Todas possíveis, em teoria. Mas, na prática, quase sempre insuficientes. Imagine a logística. Um bloco de 1000 toneladas precisaria de cordas com resistência absurda. Precisaria de espaço para uma rampa do tamanho de uma colina inteira. Precisaria de coordenação humana em escala épica, onde um erro mínimo poderia esmagar dezenas de trabalhadores. E mesmo que fosse tecnicamente possível, o custo humano seria incalculável. Talvez seja por isso que o silêncio predomina. Admitir o método seria admitir o preço. Outros levantam hipóteses mais ousadas. Talvez houvesse técnicas de alívio de peso, pedras cortadas em partes e remontadas, mas de forma tão perfeita que as junções se perderam. Talvez tenham usado fluidos, areia, ou até vibração para facilitar o movimento. Talvez tenham dominado um conhecimento de materiais que simplesmente esquecemos. Cada hipótese abre uma janela, mas nenhuma responde plenamente. E então surge a dimensão simbólica. Porque, mais do que engenharia, o método também é ritual. O impossível pode ter sido feito não apenas para durar, mas para impressionar, para assustar, para dominar. Mover pedras inconcebíveis não era apenas uma questão de construção, era uma demonstração de poder político e espiritual. Um governante que ordenava o impossível não precisava mais explicar nada. As pedras falavam por si. Elas eram propaganda em pedra, monumentos ao controle absoluto.
E o método, nesse caso, não se resume a cordas e rampas. O método inclui também coerção, disciplina, fé, sacrifício. Transformar milhares de vidas em instrumentos. Convencer ou obrigar uma população inteira a sustentar um projeto maior que a própria existência. Esse talvez tenha sido o verdadeiro segredo, não a técnica, mas a capacidade de mobilizar corpos e crenças como engrenagens. Hoje, ao tentar reconstruir o método com computadores, engenheiros e arqueólogos esbarram em paradoxos. Os cálculos mostram que, sim, seria possível arrastar tais pedras. Mas exigiria esforços tão colossais que o preço pareceria insuportável. E, no entanto, as pedras estão lá. O impossível foi feito. E continua a nos desafiar. Talvez o enigma do método nunca seja resolvido porque, no fundo, ele não é apenas técnico. Ele é humano. É sobre até onde estamos dispostos a ir para deixar uma marca, mesmo que custe vidas. É sobre transformar o sofrimento coletivo em monumento. É sobre o poder de uma visão, ou de uma obsessão, capaz de dobrar gerações inteiras. E assim, Baalbek permanece como paradoxo. Engenharia sem manual. Mistério sem resposta. Pedras que desafiam a gravidade e o tempo, mas que também carregam o peso invisível do custo humano. Talvez o método seja justamente esse: unir técnica, fé e sacrifício até que o impossível se torne realidade. Um preço tão alto que ninguém ousou escrever. Um segredo que não se revela em cálculos, mas em silêncio. E é nesse silêncio que nos aproximamos do desfecho. Porque, ao final, a pergunta não é apenas como eles fizeram, mas o que isso significa para nós hoje. É hora de refletir sobre o legado desse impossível. Chegamos ao fim da travessia por Baalbek. E, diante das pedras imensas, resta uma sensação paradoxal: sabemos mais, mas entendemos menos. Cada hipótese técnica, cada mito, cada silêncio acrescentou novas camadas ao enigma, mas nenhuma o dissolveu. Talvez porque o verdadeiro mistério não esteja nas pedras, mas em nós. Naquilo que somos capazes de fazer quando decidimos desafiar a lógica. Naquilo que estamos dispostos a sacrificar para deixar uma marca que atravesse o tempo. Baalbek nos lembra que o impossível sempre tem um preço. Não existe grandeza sem esforço, nem colosso sem sacrifício. O problema é que esse preço raramente é pago por quem sonha. É pago pelos que obedecem, pelos que carregam, pelos que desaparecem no silêncio. Os governantes são lembrados. Os trabalhadores são esquecidos. E as pedras permanecem. Esse ciclo não é apenas passado. É também presente. Quantas obras modernas, arranha-céus, barragens, estádios, ainda custam vidas que nunca serão lembradas? Quantos monumentos futuros esconderão histórias de suor e dor? O que mudou, de fato, entre as rampas de terra de Baalbek e os guindastes de aço das nossas cidades? Talvez Baalbek seja, no fundo, um espelho. Ele nos mostra não apenas o que fomos, mas o que ainda somos. Seres fascinados pelo impossível, prontos a arriscar tudo para deixar uma cicatriz no tempo. Seres que transformam sofrimento em pedra e chamam isso de glória. E, no entanto, há também beleza nisso. Porque essas pedras, erguidas a um custo incalculável, ainda nos comovem. Ainda nos inspiram. Ainda nos fazem olhar para cima e perguntar: como? Por quê? O mistério é, em si, uma forma de eternidade. Enquanto perguntarmos, Baalbek não terá morrido. E então, a pergunta que ecoa não é apenas como construíram, mas o que isso diz sobre nós? Será que buscamos respostas apenas para matar a curiosidade, ou para compreender o que significa ser humano diante do tempo? Será que queremos decifrar Baalbek, ou será que, no fundo, precisamos dele como mistério, para lembrar que nem tudo se explica, que nem tudo se mede? O impossível, afinal,
é também alimento. Alimento para a imaginação, para a fé, para a ciência. E talvez seja essa a lição final. Não devemos temer o enigma. Devemos habitá-lo. Se Baalbek permanece sem resposta, não é fracasso. É vitória. Porque continua nos desafiando, séculos depois. E continuará desafiando os que virão depois de nós. Enquanto houver pedras que não conseguimos explicar, haverá perguntas. Enquanto houver perguntas, haverá mistério. E enquanto houver mistério, haverá humanidade. Baalbek não é apenas ruína. É mensagem. É cicatriz. É lembrança de que o preço do impossível nunca desaparece. Ele ecoa nas pedras. Ele ecoa em nós. E talvez seja justamente por isso que, ao nos afastarmos do platô, uma sensação persiste. Não estamos diante de um passado morto, mas de um diálogo vivo. Um diálogo entre homens, deuses e pedras. Um diálogo que continua a nos perguntar: o que você está disposto a sacrificar pelo impossível?